erro, vulnerabilidade, cagada, pontos de encontro, com que faça você se atentar não só ao conteúdo programático, quem foi Napoleão, mas o meu jeito de falar sobre Napoleão. O Denis, corintiano, apaixonado por pizza de calabresa, morador da ZL, como que ele vai falar de Napoleão? Isso faz toda a diferença para o jogo. Faz toda a diferença na construção do discurso, da comunicação. Eu preciso me colocar ali. Eu vejo poucos professores se colocando em cena. O técnico está perfeito, o conteúdo programático está perfeito. Mas é um robô falando? Até porque a informação está no Google, né? Por que a pessoa precisa me ouvir? É uma pessoa que está aqui. Aí o Jung, olha só com os meus psicologismos, discípulo de Freud, durante muito tempo tem uma frase maravilhosa. Para alcançar uma pessoa, para acessar, para afetar, no bom sentido, uma pessoa, basta ser uma pessoa. Olha que obviedade. Querer saber é fundamental. Querer saber, curioso, pergunte. Ganha o jogo aquele que faz a melhor pergunta. Pergunte, se interesse, esteja disposto, esteja disponível para a vida. A vulnerabilidade é fundamental para a comunicação. A gente não controla a vida. A gente vive a vida. E como é que a gente vive? Vivendo, se interessando pelas coisas, momento presente. A gente tem muitos traumas na comunicação. E os traumas, os bloqueios, não foram adquiridos hoje. Eles são de ontem. É aquela apresentação na escola que a gente lembra que a gente se lascou. Quando a gente se manifestou para quem a gente gostava e a gente se lascou. Então a gente fica com essas referências na cabeça. Toda vez que eu for falar, eu vou me dar mal. A gente precisa se deslocar do passado. O passado é um lugar que não volta mais. Nós não somos mais aqueles mesmos de ontem. Na comunicação é fundamental a gente saber a diferença entre emoção e sentimento. Comunicação é troca, é pro outro, é com o outro. Convencer, que também é uma coisa legal. A gente tende a achar que convencimento é enfrentamento, treta, briga, conflito. Convencer é vencer com o outro. É fazer com que o outro jogue no mesmo time que você. Não tem treta aí. Não tem conflito. E nesse jogo que a gente precisa estabelecer com o outro, comunicação é com o outro, sentimento é algo privado. É algo que só pertence a você. Eu posso sentir o que for aqui. Eu estou conversando com você, mas eu posso estar sentindo raiva, ódio, rancor, vontade de fazer xixi, fome. Mas o que eu estou fazendo com o que eu estou sentindo? Isso é comunicação. E essa é a mudança brutal do sentimento para a emoção. Sentimento é privado, só pertence a nós. Emoção é aquilo que a gente oferece para o outro. Então comunicação é o que você faz com o que você está sentindo. Não importa o que você sente, e sim o que você faz com isso. Isso é comunicação. E essa é a diferença básica entre sentimento e emoção. A gente precisa deixar de ser pessoas sentimentais, porque aquilo fica dentro, fica aí, fica para nós. A gente não está oferecendo nada, a gente não está se relacionando com ninguém. A gente precisa deixar de sermos sentimentais para nos transformarmos em seres emocionais. Tem essa frase, né? Emocionado. Pô, que a gente seja emocionado sempre. Porque é a emoção que a gente pode oferecer para o outro. A emoção o outro consegue ver. O outro consegue sentir. O outro consegue ouvir. O outro consegue ser afetado. Estabelece relação. Comunicação. Nossa, dá pra acabar o documentário com essa fala, tela preta. Não dá? Dá. Pronto, vai somando Pix. Ele precisa ser utilizado ao nosso favor quando a gente está em cena, por exemplo. E o teatro, ele estuda cada ferramenta do teu corpo para que você possa usar ali ao teu favor, repito. Então na comunicação, quando a gente está ali diante de uma cena, quando a gente se encontra com alguém, eu preciso ter uma apropriação de quem eu sou, esse é o primeiro passo, e eu preciso estar interessado em você, eu preciso ouvir o outro. Luan, eu aprendi a ouvir no teatro. E a gente fala muito, na comunicação a gente tem sempre a tendência a achar que a comunicação é fala, que a comunicação é oratória. E aí tem um termo que eu acho maravilhoso, do Rubem Alves, poeta brasileiro, que ele traz a escutatória. O poder de você ouvir alguém.
E o teatro nada mais é do que fala e escuta. Embora a gente decore texto, embora ali tenha uma regra, um símbolo, um significado que a gente precisa guiar durante uma peça de teatro, a gente precisa falar e escutar o outro. Ou seja, tem troca o tempo todo, tem olhar, eu me interesso por você. O teatro é feito por pessoas, assim como na comunicação. Então o teatro, ele dá uma base, uma estrutura, um chão para que você possa estar aberto para o outro. Mas antes de estar aberto para o outro, você precisa estar ali interessado e sabendo quem de fato você é. Que eu realmente estou com muita dúvida. O que você quis dizer com teatro pra gente normal? Perfeito. Esse é um termo que eu uso para atender o mundo corporativo. Quando eu me apresento, vocês cortam aí, viu, o que de fato te interessa. Mas quando eu apresento o meu trabalho para o mercado, Luan, para a indústria, para o mundo corporativo, quando eu falo que eu sou ator, quando eu falo que eu faço teatro, existe um medo muito grande. Existe uma certa resistência dessas pessoas. O que esse cara que faz teatro vai fazer aqui numa empresa? Qual é o resultado que isso vai dar? O que você vai oferecer para nós? E eles acham que teatro é feito de maneira muito solta, muito livre, pouca disciplina, loucura, orgia, suruba e o caralho. Não. Foi ali que eu aprendi disciplina, comprometimento, respeito, dedicação. Então, quando eu uso o termo teatro para a gente normal, o que o teatro pode oferecer para você? Que tudo bem, não quer ser artista, não tem o interesse em estar aqui, não quer ir para Hollywood. Mas o que o teatro pode oferecer para você? Muita coisa. Em questão de humanidade, sensibilidade, percepção de espaço, olhar clínico, escuta ativa, uma fala que seja consciente, organizada, limpa. Teatro para gente normal. O que o teatro, o que a ferramenta do teatro pode oferecer para você? Advogado, arquiteto, engenheiro, médico. Como é que você se posiciona diante do outro? A tua imagem está compatível com o teu discurso? Tudo isso é teatro. A gente mal termina de contar a nossa história, o outro já atropela com a história dele. A gente espera o momento de resposta, mas a gente de fato não entende o que o outro está dizendo, o que o outro quer nos oferecer. Uma escutativa é a gente estar de fato interessado naquilo que o outro está nos oferecendo. A gente sair do nosso próprio umbigo e tentar olhar para o outro literalmente de maneira disposta, aberta, acessível. Tudo bem, eu discordo de você, mas eu quero ouvir o teu ponto de vista. Eu quero saber o que você tem para me dizer a respeito disso. Embora seja diferente daquilo que eu acredite.